sobre as questões de medicações. É bom que aqui na Alção, vocês sabem, né? Sem mimimi. Vou falar de café em excesso, Ritalina, Vinvance, tudo que vocês fazem aí, de certo, de errado, quando pode fazer, quando não pode, se reprova em concurso, se deixa, se dá foco mesmo, é placebo, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Basicamente, em relação ao foco, né, eu quero já começar com a ideia central aqui. Às vezes eu vou olhar só um pouquinho para cima, que estão as minhas anotações aqui em resumo do livro, beleza? O nome do livro, como vocês já sabem, né, o livro chama Foco, né, de Daniel Goleman, então é um best-seller mundial, um cara que vende muito no mundo inteiro, é tudo cientificamente comprovado, vocês podem ficar mais tranquilos, beleza? É uma ideia central que vem sendo estudada no mundo aí desde o século XX, aí, muito conteúdo sobre a atenção, sobre o foco. Normalmente vocês sabem que o foco, ele vem aí, como vocês sabem, uma atividade cerebral, obviamente, o cérebro é um músculo, e como uma atividade cerebral e como músculo, ele vai se perpetuar e vai evoluir e vai ter muita qualidade com a coisa chamada repetição, beleza? A gente aprende, a gente memoriza, a gente entende as coisas chamadas com processos que a ciência chama de sinapses neurais, né? São conexões químicas que ocorrem no nosso cérebro. Então, assim, nada é anatório, nada é achismo, e nada eu estou cansado, eu não consigo, eu não vou fazer. Então, por trás de todo um achismo que você tem o seu organismo, que funciona como uma máquina perfeita, tá? Feita por Papai do Céu, para quem é cristão e acredita em Deus. Porque essa porra funciona de maneira brilhante, é absurdo como funciona. E aí, Lulu? Então, pessoal, só quero primeiro falar que toda essa questão que você carrega como eu sou o coitadinho, ou eu não consigo, eu sou o pobrezinho do Uber que nunca vou chegar, ou não aprendo, ou eu sou burro, sou inteligente, salvo se for questões claramente patológicas, que vocês não têm, e quem tem já sabe que é patológica. Cara, que você tem, que você nasceu. É um problema, doença, um negócio grave, salvo questões patológicas, que eu já estou colocando aqui de lado, óbvio, que eu não vou ser ignorante e falar que não existe, é óbvio, né? Dislexia, TDAH, vários problemas aí que a pessoa desenvolve, enfim, tem nada a ver com isso a aula, tá? Então, salvo as questões patológicas, que a grande, esmagadora maioria não tem, ou quem é TDAH diagnosticado também. Para quem não sabe, eu tenho TDAH. O meu TDAH ele é baixo e ele é manifestado na disfunção de atenção. O TDAH ele tem duas vertentes. Ou você vai ficar extremamente aquela inquietude, né? Mas você tem atenção, ou você não vai ter aquela inquietude de um TDAH, mas você vai ter disfunção de atenção. Beleza? Por exemplo, eu abri o link do Meet aqui e estava respondendo coisa no WhatsApp e lendo o Globo, Globo.com. Só que era tipo 8 e 9. E o link, entendeu? Disfunção de atenção. E como é que você lidar com isso, Nelson? Você não tem como você resolver isso. Você faz o tratamento e você convive. E você faz ferramentas para você controlar o seu TDAH. Igual eu faço na minha vida pessoal, eu vou falar para vocês. Como isso aqui, que me acompanha mais com o meu celular. Eu ando com isso aqui e com o celular o dia inteiro. Tem gente que fica rindo, acha que é uma bíblia, acha que eu sou retardado, ou acha que eu sou metódico. Não, isso que controla a minha vida. Então, tudo eu escrevo. Eu esqueço muitas coisas no meu dia, e aí tudo eu tenho anotado. Eu vou falar para vocês também algumas sugestões, pessoal, para vocês conseguirem ter mais foco, tirar as preocupações da cabeça e jogar para uma agenda, jogar para uma anotação. São ferramentas práticas que você vai desenvolvendo, né, para controlar seu déficit de atenção, a sua falta de foco, como o Pomodoro, como outras coisas também que eu vou falar para vocês ao final. Beleza, pessoal? Para que eu estou falando isso? Para falar que a aprendizagem, a memorização, a atenção, o foco, todo mundo tem a mesma coisa, a mesma quantidade. Não tem alguém que é mais atento que o outro, ou mais esperto ou não. Não tem nada a ver a questão da atenção e do foco com a questão da inteligência por si só. Então, tem várias pessoas que eu conheço que têm um QI muito alto, isso aí é metrificável, tem um teste que você faz o teste de QI. Eu conheço pessoas que têm um QI 150, 140. O cara que construiu minha casa, meu amigo, ele tem um QI 170. O cara é gênio, dá para saber. Por exemplo, o mentor de você, Micael, ele tem um QI mais alto. Não é muito alto, mas o Micael tem um QI alto. Ele é inteligente, entendeu? Uma coisa é ter o QI mais alto, outra coisa completamente diferente é ter um foco. Normalmente, quem tem um QI alto, se algum de vocês se identifica com facilidade de pegar as coisas, você acha que você é inteligente, e a facilidade não é em relação ao seu mundo. Você tem que comparar com seus pares. Pô, eu sempre tive facilidade com as coisas, no ensino médio, faculdade, né? Eu pego muitas coisas muito fácil. Eu tenho um QI alto, me considero inteligente.
em comparando com meus pares. Normalmente, tem um desapego maior por estudo, por foco, por concentração. Normalmente, quem tem um QI alto abandona as demandas com maior facilidade, porque pega muito rápido no começo e perde o interesse. E por isso que eu conheço dezenas de pessoas que têm o QI alto, porém não têm sucesso em provas, em concursos, ganham pouco. Quem vocês não conhecem? Um monte. Pra caramba, bicho é inteligente pra caramba, mas é pobre, não ganha dinheiro. Tem cara que é autodidata, que aprende a tocar violão, vocês não conhecem? Cara aprende a tocar violão, aprende a tocar piano, idioma, vendo filme. Tem gente que aprende inglês vendo filme, pô. Então, assim, é um QI diferente. O cara aprendeu inglês vendo filme, sacou? Vendo filme legendado. Mas, porém, entretanto, para concurso público, além de o QI alto, você exige mais um exercício cerebral de foco e atenção, que você direcione e você controle no seu cérebro. Perfeito? Perfeito. Com o esforço de estudo, de repetição, o seu cérebro, então, vai fazendo aquela questão que vocês já ouviram falar na internet também, de neuroplasticidade, enfim. Não vou entrar nessa seara técnica, mas o seu cérebro vai se moldando para fazer aquela atividade com maior tranquilidade, com maior qualidade. Beleza? Então, aí reside o jogo. Fechou? Tranquilos? Beleza. E como que eu vou aprender e fazer boas sinapses neurais e vou passar em concurso e vou ter bons resultados, Nelson? Basicamente, pessoal, adestrando a sua atenção, adestrando o seu foco. Basicamente é isso. Por quê? O nosso cérebro está ativo, está ligado. E a gente aprende o que a gente mais faz de maneira repetida. É basicamente isso. Quais são os processos de aprendizagem, Nelson, que você viu aí no livro? Pessoal, tem o processo da repetição, fechou? E tem o processo da forte emoção. Então, basicamente, você vai lembrar das coisas da sua vida que foram graves, foram uma bomba emocional na sua vida, beleza? Por exemplo, há poucos dias atrás eu fui no enterro da mãe do Marlon, que é o dono da Tutor, da plataforma que vocês usam. Ele é amicíssimo meu, ele é muito próximo. E aí foi semana passada. E eu carreguei o cachorro coelho lá dela, eu tava lá no enterro, aquela porra toda, eu sou amigo do cara. Só tô dando um exemplo. Eu lembro exatamente a roupa que ele tava. Eu lembro o tênis branco que ele tava, a camiseta, eu lembro como é que foi aquela situação toda, eu lembro das pessoas. Por quê? Na hora de enterrar, porque foi um momento de forte emoção. Então, momento de forte emoção na nossa vida, vocês vão lembrar também o pico de emoção que vocês tiveram. Onde eu estava quando aconteceu alguma coisa muito marcante na minha vida. Espero que vocês lembrem, e eu lembro, tem 10 anos, onde eu estava, a roupa que eu estava quando eu vi a notícia que eu tinha sido aprovado na PMDF, entre os primeiros lugares. Pra ter noção, né? Quem já passou, lembra. Onde você estava, a roupa que você estava, tudo, no momento que você pegou a notícia que você foi aprovado no concurso. Então, comecei a corrigir a prova, comecei certo. Eu errei 2 questões da prova, né? Da PMDF. Aí eu lembro, eu estava no apartamento, no meu quarto, eu estava corrigindo por ligação com a minha esposa atual, há 10 anos atrás, com a Adriana, corrigindo com ela, fez a prova também. Quando eu comecei, cheguei na última página, eu parei de corrigir a prova, já comecei a chorar, porque eu sabia que eu estava nas primeiras colocações. Eu tinha acertado 90% da prova. Aí eu falei, cara, daqui ninguém me pega. A prova inteira estava certa. Então você memoriza por forte emoção e memoriza por repetição. Beleza? Qual o caminho tradicional da aprendizagem de vocês, monstros? Repetição. Quer roubar? Quer fazer uma coisa animal? Quer ser fora da curva? Quer viver padrão Nelson Micael? Quer ser o pica? Quer passar na PRF, na PC, no Senado, igual o Micael, eu, na PMDF 20? Faça mecanismos de estudo, durante seu estudo, que misturem forte emoção com repetição. Como você fez isso, Nelson? Basicamente, eu atrelava meu estudo, já fiz isso aqui várias vezes, com fatores muito fortes emocionalmente. Então, eu sempre estudei com fotos da minha mãe e do meu pai na mesa de estudos, na minha carteira, dos meus irmãos, eu li a Bíblia, eu sempre estudei vendo a barca do G-Top no meu notebook, eu sempre estudei vendo vídeos motivacionais antes do meu estudo. Na minha cabeça, pessoal, motivação é igual escovar o dente, é diária. Então, todo dia eu entro no YouTube, eu vejo um vídeo muito forte de pessoas deficientes, que têm muito mais coragem e força que eu sou um lixo. Eu vejo fotos de vocês, na Enfim Fest, dos 400 alunos da Enfim. Isso motiva pra caralho. Quando eu tô com sono, não quero fazer, eu quero fazer uma coisa pra Enfim, eu falo, porra, eu tenho que pensar que daqui a alguns meses, daqui a pouco, eu vou estar com eles, com 400 pessoas. Então, eu sempre faço ligações com as questões boas emocionais e vou lá e faço a repetição. Isso aí aumenta o meu nível de foco, de concentração de energia. Vocês entenderam? Então, uma coisa é você abrir a porra de um material chato e começar a estudar. Outra coisa é você começar a estudar e 10 minutos antes de estudar,
você fazer um trabalho de respiração de 5 minutos, respirando pausamente, abaixando um pouco a sua frequência cardíaca, o seu lado desligado, dando aquela baixada, para você começar a elevar o seu foco. Você fazer um trabalho de visualização. Já fiz várias vezes aqui na Fincrucial, hoje não faço mais essas questões, sacou? Já fiz online. É muito foda isso, tá? Já estou começando fazendo na Vera, gente. Já fiz isso presencialmente com 200 alunos simulado. É coisa pesada, coisa boa, entendeu? Eu faço, você tem que fazer. Tem que fazer. Cientificamente comprovado, que você fecha os olhos, imagina e enxerga, gera as mesmas emoções e resultados de você estar vivenciando aquilo. Então, sempre antes de estudar, eu me via passando na PMDF, as primeiras colocações, me via com a farda do GTOP, me via sendo P2, águia da PMDF, me via comemorando numa churrascaria com meus pais, me via correndo no TAF, quando eu estudava. Esse processo eu fazia todos os dias. Chuta o que aconteceu. Eu fui a passar em 22º lugar geral, eu fiz o churrasco, eu fiz o TAF, me vi, eu fui do GTOP, eu fui águia, fui P2 da PMDF, tudo eu fiz. Tudo que eu conquistei na minha vida, antes eu visualizei por muitos meses, beleza? Fechou? A lancha que eu tenho hoje, eu visualizei essa porra dessa lancha. A Mercedes que eu comprei, eu visualizei essa porra dessa Mercedes vermelha. 6 meses. E veio a porra da Mercedes vermelha. Então, comecem a misturar o processo de repetição com a forte emoção. Intervalo de estudo que eu estava estudando, ligava para minha mãe. Tem que saber jogar, gente. Aí, o que o animal faz? Fica vendo média de vídeo no Instagram, para ir contra... Já estamos em aula, hein, galera? Para ir contra o foco dele, né? Bomba o cérebro com informações. O cérebro não sabe o que é direito constitucional, o que é Nelson, o que é Micael, o que é Gustavo Lima. Então, é uma informação, são dados que o seu cérebro recebe. E você está sabotando o seu próprio cérebro. E aí você reclama que você não tem concentração, não tem foco. Tem gente que não consegue ficar aqui 1 hora assistindo uma aula no Meet, sem ficar mexendo com 1000 coisas, mexendo no celular, levantando, viajando, dormindo. Por quê? Não tem foco. E o foco ele é intencional. E você vai deixar que a sua memorização melhore muito, muito mesmo, repetindo e misturando com fatores emocionais. Pegaram? Beleza. Fechou? E sim, cara, quando você começa a ver as coisas que você quer conquistar, quando você começa a enxergar, ver as pessoas por quem você está fazendo, você tem uma alta probabilidade de fazer. O ser humano é assim. Ele tem muito mais chance de fazer as coisas pelos outros, com que ele ama, seus familiares ali e tal, do que por ele próprio. Beleza? É bem bizarro isso aí, né? Mas é assim que acontece. Fechou? Então, o primeiro fator aí de concentração prático e aprendizagem para vocês. A habilidade mais importante do século XXI, aí, com certeza, da atualidade, é o foco, é a atenção. Então, vocês estão diante do maior capital aí da atualidade, beleza? Eu estudo marketing, tenho uma agência aqui que a gente gasta 20, 30 mil reais por mês de tráfego pago, tudo só para ter a atenção de vocês, do público. Então, o dinheiro está na atenção, porque onde está a sua atenção, está o seu coração, a sua alma. Então, ele já começa batendo muito forte no livro, falando que a atenção é a moeda do mundo. Porque onde está a sua atenção, está o seu futuro. Aonde você está botando horas, está o seu futuro. Então, se você fica vendendo horas, sendo bom conselheiro, ajudando os outros, dando conselho, seu futuro está aí. Então, o tempo não volta, galera. Então, onde está o seu foco é onde está o ouro, beleza? Fechou? O cérebro é moldado pelo que você pratica. Se você alterna tarefas o tempo inteiro, você está treinando a sua distração. Isso eu acho muito bacana que o autor já começa falando. Tem gente que parece que o cara ele joga contra, né? Já viu isso aí? Tem gente que é bizarro, cara. Já é tão difícil se concentrar. Aí o ser humano, ele bota a videoaula, bota o PDF junto, ele bota aqui a porra do celular, ele bota a televisão, ele fica conversando com a pessoa. Parece que a pessoa, assim, é aquela pessoa caótica. Vocês conhecem pessoas caóticas? Eu conheço. Chega perto da pessoa, dá vontade de sair de perto. Porque a pessoa é caótica. Ela faz o caos na própria rotina. E isso prejudica muito a atenção. Então, essas pessoas que vão, quando elas querem estudar, elas vão ter muito mais dificuldade. Nelson, a minha vida é caótica. Eu tenho 2 filhas, eu acordo cedo, eu trabalho na porra de um lugar que é muito barulho, enfim, a minha vida é um caos. Beleza, você vai ter mais dificuldade para concentração e para foco, de acordo com o livro. E tá tudo bem, você vai se esforçar a barra e vai fazer acontecer. O que você não pode fazer, cara? Ficar treinando a sua mente caótica. Porque ele fala, o cérebro se acostuma com a desordem, com o caos. Então, quanto mais você ficar perdendo a sua atenção, botando várias coisas, você está treinando
o seu cérebro para ser distraído, beleza? Como é que você treina o cérebro para ser distraído? Sem rotina, sem ritual, fazendo um monte de coisa juntos, sem propósito nenhum. Fechou? Beleza? Se você mantém a atenção profunda, treina a sua concentração. Fechou? Não vou adentrar nessa seara, mas também tem aulas lá na Netflix com os nossos psicólogos de uma técnica chamada de Mindfulness, que você, durante o dia, você treina a sua concentração. Você foca em objetos por uma quantidade de tempo, sabe? Você procurando o número do ar-condicionado. Durante o dia, você treina a sua concentração. Pessoal, isso aqui é papo alto nível, tá? Isso aqui não é papo de, ai, entrei na mentoria, quero, você quer agora que não estuda porra nenhuma, quer ser, não faz nada, acorda tarde, tudo que fala não faz. Isso aqui não é papo dessa galera, não. Essa galera aí tá na manada. Isso aqui é papo de quem tá 10% do mundo, 5%, tá? A galera que nem entende isso aqui, na verdade. Eu falo, a galera acha que eu tô falando outro idioma. Então, isso aqui é papo de quem quer jogar o jogo alto da vida aí, beleza? E eu tô batendo a real. Então, para quem quer Fórmula Mágica em Rios ou Bizu de 1 minuto, pode sair da live. Não é para você. Aqui é para construção de consciência. Não é para motivaçãozinha barata. Aplicação de concurso. Beleza. De cara, pessoal. Notificações constantes. Sacou? Estudo fragmentado. Beleza? Notificações constantes. Ela vai destruir a sua retenção de atenção. Ou seja, cada vez que você é interrompido, de acordo com o autor, você vai demorar uns 10 minutos para voltar a ter um foco absoluto. Entendeu? Tá estudando? Nathalie, faz isso aqui. Nathalie, aquilo coisa ali. Tá, mãe do céu, eu estou estudando. Já viu aquilo ali? Minha mãe era mestre. Quando eu começo a pegar, Nelson faz aquela coisa, Mateus aquilo ali, Mateus aquilo outro, Mateus aquilo outro. Cada vez que você sai do foco e vai para outra atenção, você tem uma perda de 10 minutos a 20 minutos para ter o foco que você estava absoluto. Qual que é a sensação de foco absoluto, Nelson? Estado de fluxo, ou estado flow. Como isso ocorre, Nelson? O tempo passa e você não percebe. Quem já está para pensar, caralho, foi 1 hora aqui, pô, estou estudando e tal. Você está no estado flow. Seu foco está ok. Beleza? Quem passa, quem retém atenção, quem se dá bem no mundo de concurso? Quem atinge de maneira mais repetida o estado flow, gente. Estado de fluxo. Então, é para quem cumpre a sua meta, e não importa a sua hora, sua quantidade de horas de estudo, se você é iniciante, se você é avançado. Importa o que você faz com a sua vida interior mesmo. É uma parada bem interna. Para conseguir bater a porra da meta e ficar sem distrair 3 horas. Então, assim, o jogo é esse. É quem entra no estado fluxo ou estado de flow por mais tempo de maneira repetida. É isso. E a repetição de aprendizagem? Quanto mais você estuda, quanto mais você revisa e repete em um curto espaço de tempo. Ou seja, se você vê uma informação hoje e vê ela todos os dias nos próximos 2 meses, você vai decorar. Então, uma repetição com uma redução de espaço de tempo. Por isso que quando vocês ficam 2 semanas sem estudar, um dia, vocês estão acabando com a sua aprendizagem. Porque a aprendizagem não está em estudar. Se vocês não sabem, o que você estuda hoje, você já esqueceu 10 minutos, 10% hoje. Amanhã, você já perdeu 20% do que você estudou hoje. E depois de 1 semana a 30 dias, você perdeu de 60% a 80%, que é a curva do esquecimento. Por isso que muitos chorões na enfim policial ficam reclamando tanto de revisão, meu condição de revisão, ainda bem, filho. Você esquece, beleza? Quanto mais vocês revisarem em curto espaço de tempo, maior a sua aprendizagem. Beleza, Nelson? Tá legal, tô gostando, vamos descer. Então, toda vez que você troca de tarefa, paga um imposto cognitivo. Durma com essa. Durma com essa. O autor já é bem bravo aqui. Toda vez que você troca de tarefa, você paga um imposto cognitivo. Ele bate muito nisso, gente. Quem está estudando, quem quer ter um foco acurado, não ficar fazendo 1000 coisas, principalmente ao mesmo tempo. Então, assim, eu faço isso, fulano que faz isso. Eu também faço. Mas eu esqueço e faço mais ou menos um monte de coisa. E tá tudo bem. Porque eu não estou estudando para concurso. Então tem coisa que eu posso fazer mais ou menos mesmo. Posso estar calado, posso estar vendo Peppa Pig e posso estar mandando áudio. E posso estar lendo o meu Kindle. Porque se eu esquecer, foda-se. Estou fazendo, estou tocando. Agora, para vocês, não. Tentar fazer alguma coisa por vez. E aí eu já bato nos concurseiros que tô vendo a videoaula e tô anotando aqui, lendo o PDF junto. Não, não. Beleza? Então, toda vez que você troca de tarefa, paga um imposto cognitivo. Quem mais passa aqui na EFI nesses anos, quem tem um estado muito rápido, assim, com pouco tempo, igual eu tive. Em menos de 1 ano eu passei em 20º lugar. São pessoas que fazem pouquíssimas tarefas
tem pouquíssimo nível de distração e repetem muito isso em muito volume. Ponto. Ponto. Então, assim, não tem amizade, não tem grupo de WhatsApp, distração, não tem rede social, não trabalha ali, fica estudando o dia inteiro, ali, 6, 5 horas por dia, todo dia em casa, só vai para academia, treina, volta e dorme. Não tem pico de emoção, de estresse, não tem muita rede social, de distração, não tem muita distração. E a pessoa, o cérebro praticamente da pessoa só fica ocupado com a matéria do concurso. Beleza? Então, esse é um perfil muito bom. Fechou? Beleza? Tranquilo. Os 3 tipos de foco, de acordo com o autor. Primeiro foco é o foco interno, gente. Esse é o mais difícil, até para mim. Tamo junto. Que ele chama de autocontrole. Beleza? Capacidade de gerenciar emoções, suportar desconforto e manter a disciplina. Fechou? Esse é o primeiro tipo de foco. Para quem não sabe, tecnicamente nós temos 3 tipos de foco, tá? Para você que achava que era só ficar olhando no PDF. Não. O primeiro foco é o interno. Aí ele fala gerenciar emoções. Beleza? Que são aqueles que eu falo, às vezes, né? Um amigo cemitério, aquela crítica interna, aqueles pensamentos, aqueles memes, né? Que você começa a estudar, você pensa na porra toda, vem o crítico interno, te joga para baixo. São suas emoções agindo. Né? O nosso organismo tem 1000 emoções, tem hormônios. As mulheres aí, ó, tamo junto. Aqui a rapaziada tá mais de boa. O homem tem a habilidade, tá com 1000 coisas, bota na gavetinha e começa a estudar. E aí é o jogo. E os homens perdem em outras coisas e vocês ganham, mulherada. Mas aqui no foco interno, vocês se lascam. Por que você está falando isso? Porque eu já mentorei individualmente mais de 800 mulheres. Hein? E em grupo, então, mais de 4.000. Eu já aprovei mais de 1.400 mulheres em concurso. Já aprovei mais de 1.400 mulheres. Então, tem uma coisa que eu conheço é de mulher e concurso. Entendeu? Então, onde está o foco de vocês da aula de hoje? Foco interno, autocontrole. Os homens perdem muito mais, daqui a pouco eu vou explicar, no foco externo. As mulheres não. O homem se distrai muito com foco externo, as mulheres não. Foco interno, gerenciamento de emoções. Então, você tem que gerenciar suas emoções para conseguir ter um foco bom. Algumas técnicas básicas, né, são, comece a estudar, comece a ter muitas emoções, ficar pensando em outras coisas, lembrando. Cara, eu gosto de anotar, botar, escrever de um lado, beleza? Eu gosto de fazer pomodoros, pô, nesse intervalo eu vou ficar aqui focado nessa ação. Você pode botar uma liguinha no braço, alguma coisa ardente para dar um sinal para o seu organismo. Ou, já viu alguma pessoas que faz assim, ó, tipo, vamos. Já viu? Quem já viu? Quem já faz? Eu faço. É um volta, volta. Eu estou gerenciando as minhas emoções. Entendeu? Tem que ter, eu tenho. É uma liguinha, ou eu faço assim e faço, bora, Nelson. Você tem que fazer isso. Isso é você conversando com a sua autoconsciência, você trazendo as suas emoções para o presente, beleza? De acordo com a neurociência, 40% do nosso tempo, nós não estamos pensando no que a gente está fazendo, que a gente chama de presença plena, beleza? A gente está viajando. É bizarro isso, né, pessoal? 40%. Cara, isso é muito louco. E daqui para psicopatias é um pulo. O que é isso? Pô, são as pessoas que estão na realidade, estão descoladas com a realidade, gente. Ficam 100% do tempo pensando em outras coisas. Então, quem já experimentou estados aí, poxa, depressivos, ansiedade, várias coisas, patologias assim, sabe o que eu estou falando. Você está aqui, mas você fica o dia inteiro pensando em outras coisas, você fica devagando aqui os seus pensamentos, entendeu? Isso é crítico. Beleza? Repito, e vou falar isso aqui várias vezes hoje na aula, tá? Se isso chegar em níveis que você vê que não está normal, procure um médico, neuropsiquiatra ou psicólogo. Gabriela Issa, essa guerra é dela. Fechou, então? Primeiro foco interno, autocontrole, beleza? Estudar mesmo sem vontade. Controlar a ansiedade de edital. Não abandonar o plano, beleza? Quem não domina o foco interno, começa motivado e para no primeiro cansaço. Normalmente, o nosso cérebro, ele dá um sinal de cansaço, de fadiga, para vocês pararem com 25% da energia gasta. Então, isso é um trabalho de autoconhecimento. Então, quando você tem aquele primeiro sinal, estou cansado, estou isso, 25% só. Beleza? Outras coisas, então, vamos lá. Sinais para você regressar para o seu foco. Bora, Nelson. Bora, Matheus. Tal. Puxa, liga, faz alguma coisa. Eu faço muito isso. Pomodoro. Tem uma aula de Pomodoro lá no Infinflix, com um livro, beleza?
método Pomodoro, com o caderno de ativação do Pomodoro. Então, a entrega surreal da Inflix, Pomodoro, beleza? Eu tiro essas emoções e anoto eu, quando eu estou fazendo, fechou? E eu busco mais essa meditação antes de começar a estudar, para silenciar os meus pensamentos. Beleza? Então, eu faço meditação guiada, o aplicativo chama Medite-se, é de graça. Então, eu faço lá de 5 minutos, no YouTube tem várias. Você começa a baixar e tira a interação. E aí você começa a vir para cá, focar. Fechou? Mais algumas coisas, Nelson? Pessoal, estou entregando tudo que eu sei que eu já fiz, hein? Pelo amor de Deus, não é possível. Eu vou sublinhando o estudo ali junto, eu faço um estudo presente, eu trago atenção para mim. Se eu ficar só parado aqui, eu começo a viajar. Então, eu começo a trazer estudo para mim. Mais coisa, ler em voz alta. Reta final para o MDF. Doidão para passar em 20º. Botava lá o áudio do livro, da lei de Código Penal, tem no Senado, hoje em dia tem porra toda, né? Eu pegava o site do Senado, mas tem Spotify, tem porra toda. E eu ficava lendo a lei seca, escutando com áudio alto. Isso me forçava a ficar lendo rápido. Por exemplo, o Código Penal, eu li ele em 2 horas e 40. Eu já sabia que o áudio durava 2 horas e 40. E a minha força no cérebro era ficar lendo junto com o áudio. E assim eu mantinha minha concentração. Fechou? Então, o primeiro foco é o interno, autocontrole. Então, se você é uma pessoa que fica caçando confusão, picos de emoção, fica se metendo na vida dos outros, sabe? Depois que você passar, você pode fazer isso. É esponja de problema, bate boca. Se você é aquela pessoa que tem 20 pessoas na fila do banco do avião, você que vai lá brigar pelo direito, arrumar confusão, você está prejudicando a sua aprendizagem, o seu foco. Beleza? Se você é aquela pessoa que gosta de ficar passando raiva, se você é aquela mulher que gosta de ficar brigando, discutindo antes de você estudar no seu dia a dia, barraqueira, barraqueiro, gosta de discussão, de estresse, de calor, eu vou devolver isso, tal, estou te falando. E aí eu estou falando de maneira técnica e de maneira prática. Eu faço isso desde 2018. Tem uma baixíssima probabilidade de passar em concurso. Porque você é estressada, você joga um monte de cortisol no seu sangue, hormônio de estresse, você vai ter interferência do seu foco interno, autocontrole emocional. E aí você vai ficar mandando a mensagem para o mentor todos os dias, falando bem assim, eu estou sem cabeça para estudar hoje. Gente, eu vou bater, tá? Quem tá com ela lá pode sair. Filho, estou sem cabeça hoje para estudar. Eu acabei de ler uma página e não estou lembrando. Falta de foco emocional, autocontrole. A culpa é de quem? Sua. Sua. Porque você teve um dia estressante, muita coisa não tem como tirar. Muita coisa a gente vai lá e caça. Então, eu não falo com um amigo meu, eu não tenho reunião com o Micael de empresa, eu não pago imposto da enfim policial, eu não demito ninguém, eu não falo com aluno nenhum, com nada de dia assim. Muito difícil. Até meio-dia, ninguém me pega. Ninguém me pega. Eu leio meu livro, eu estudo, eu treino, fico com a minha filha, é eu. E aí eu bato minha meta lá de 50 páginas, eu assisto minha aula. Por quê? Porque eu sei que o foco vai ser prejudicado se eu for exposto a estresse. Minha vida é altamente estressante. Para quem não sabe, eu sou policial civil, plantonista da DEAN de Ceilândia. É tipo a porta do inferno. Entendeu? Porque pior que bandido que mata e rouba e faz o 57 é o autor de Maria da Penha. Porque ele não é o bandidão, é o cara emocionado, é o cara passional. Então é o cara mais perigoso que existe. É o cara que mata direto, feminicídio. É o cara que reage à prisão. Ele não é bandido, ele não é cadeiro, entendeu? Então a minha vida é um estresse. E é de madrugada inteira, gritando, e todo plantão eu caio na porrada e espanco autor de Maria da Penha. Entendeu? Tenho 3 empresas, tenho 1.000 alunos. Começo o mês com R$ 70 de pagamento para manter a enfim policial que vocês usam. A minha rotina é altamente estressante. Eu consigo fazer, por que vocês não conseguem? E eu penso, se o Gabriel Grangeiro, que é dono do Gran Curso, que faz bilhão e tem 1 milhão de problemas e tem 1.000 funcionários, consegue fazer, por que eu não consigo? E assim funciona. Então é começar a ter essas reflexões, pessoal. Beleza? Porra, minha filha ficou internada 20 dias, meu irmão teve câncer. E aí eu fiz também, tirando plantão na polícia. Já tive aluno que tentou se matar, já tive aluno com depressão. Eu convivo com pessoas com ansiedade patológica, com bipolaridade. Eu pego energia de alunos de mais de 100, 200, 300 alunos por mês há 7 anos. Pessoas doentes, com ansiedade, que mandam mensagem no WhatsApp. Se pegarem no WhatsApp, vocês piram. Uma mensagem 9 horas da manhã, depois 9, 10, 11, meio-dia, depois 15 dias. Ligação, interrogação, interrogação. Nelson, meu cronograma, minha meta. WhatsApp.
E aí, além disso, eu tenho que fazer tudo e tenho que estudar e tenho que ter foco e concentração. Vocês percebem que eu tenho bastante motivo para falar que não daria para eu ter foco? Então, primeira manifestação de foco, de acordo com o autor, então, é o foco interno, autocontrole. Podemos passar, pessoal, no chat. Até aqui, entenderam? Vamos, gente, no chat, vamos. 30 pessoas. Alguém tem dúvida até aqui? Sim, top, estou entendendo. Primeiro foco, então, de acordo com o autor, Daniel Goleman, foco interno, autocontrole. Vai para o próximo. Posso ir? Vocês não ficarem perdidos. Quem estiver viajando, pessoal, pode tirar a dúvida, não tem problema. Tá. Bravo. Próximo foco. Qual que é a ideia? Que a gente tem que controlar os três, né? Os três. Os três aí é pica. Foco externo, né? Capacidade de entender o cenário. Esse aqui não é tão assim para concurso, mas a gente vai usar para alguma coisa. Capacidade de entender o cenário, tomar decisões inteligentes, pensar no longo prazo. Beleza? É um foco externo, de acordo com o autor. Então, o foco interno as emoções, o foco externo é o foco como se fosse assim, é um foco de clareza, de acordo com o autor. E aqui, para o nosso concurso, vai interferir muito o quê? Pô, escolha de concurso certo, seguir um plano até o final, não estudar tudo para todos os concursos. É o foco genérico, geral, e ter foco na escolha. E tem muitos candidatos aqui da Enfim que tem um foco interno de emoção muito grande, um foco de estudo muito grande, só que o cara tem um foco externo bizarro, estratégico, né? Que o autor chama. Cara, o cara só toma a decisão errada, mano. O cara vai mal na Polícia Penal de Minas e cai na Polícia da Câmara e tirou 20% na PP Minas. Tu entende? Aí vai pra porra do CDU, aí vai pra Gari, aí vai pra Telebrás, aí vai pra puta que pariu. Aí fica 2 anos e meio estudando. Só que o cara só toma decisão errada quanto ao seu foco de estudos. Aí o cara pega doutrina para estudar. Aí o cara troca de material toda hora. Então essas pessoas têm um problema com foco estratégico. Beleza? Foco estratégico. Perfeito. Só pra você como é complexa a parada, né? E tem gente que estuda muito, é bom, aprende, tem um foco muito bom, só que tem um foco estratégico péssimo. Péssimo. Que é a leitura de ambiente. Aí o que você tem que fazer, filho? Pedir ajuda, opinião, ouvir as pessoas, ver o que a maioria está fazendo. Você não é inventor, você não inventou a roda, você não é Isaac Newton. Sacou? Então você tem que ver, cara, se é isso aqui, eu vou para cá. Pô, se demora um ano para passar, eu vou demorar. Se o cara fala que tem que ficar 6 meses com um concurso só, então eu vou quietar minha bunda e vou estudar. Depois eu mudo o cronograma. Esse é o foco estratégico de acordo com o autor. Esse é mais fácil. Beleza, galera? Fechou? E esse aqui é onde que dá os efeitos práticos, né? É aquela coisa, escolher o concurso certo, escolher um plano certo e seguir. E a falta de foco estratégico, que muitas pessoas não têm. Eu não tive um bom tempo, confesso a vocês. Toda hora eu estava piruando errado. Era a época que eu estava muito ativo lá no Gran Curso. Cara, uma hora eu estava dando aula de direito penal, outra hora eu estava no pedagógico, outra hora eu estava. Sacou? Pô, já abri sala de estudo, já abri empresa de vapor, já abri e-commerce, fali tudo. Uma vida estava um caos, não tinha foco estratégico. Fechou? Como é que eu conserto isso, gente? Eu faço um planejamento estratégico hoje da minha vida. Então, a Enfim Policial, ela tem um planejamento estratégico. Então, a gente vai lançar o Audades em janeiro, a gente vai fechar a nossa mentoria, a gente vai cuidar da nossa mentoria, a gente vai fazer um segundo lançamento ao PMDF, a gente vai lançar a Black Friday, a gente vai botar a assinatura de volta, a gente vai tirar a assinatura igual a gente fez, a assinatura acabou, entendeu? Planejamento estratégico. Para minha vida pessoal, idem. Fevereiro vai ser um mês de arrumar a casa, reformar. Março, eu vou tocar o terror com os alunos. Abril, eu vou abrir uma sede nova. Entendeu? Foco estratégico. E a gente cumpre o plano. Então, em dezembro de 2026, eu quero chegar como? Eu quero chegar com 2.000 alunos, eu quero chegar com menos alunos, faturando tanto, com tais resultados, eu quero passar a tais pessoas. Eu quero contratar tais pessoas. Tá entendendo? Qual o momento da Enfim hoje? Cuidar da casa. Eu estou contratando gente para cuidar de pedagógico, melhorar. Isso. Fechou? Beleza? Tranquilo. Melhorei a nossa plataforma, vocês viram? Melhorou muito, ficou muito bacana e tal, beleza. Foco estratégico. Fácil, né? Se eu não tenho isso, o que acontece, Nelson? Foco estratégico. Se vocês viajarem, não tem problema.
fala que eu volto, beleza? Eu tenho um foco interno, eu tenho um foco interno, emocional bom, não tenho foco estratégico, beleza? Eu sento, eu estudo, eu aprendo, mas eu sou um maluco, que eu fico tomando uma decisão errada e não tenho foco estratégico. O que acontece? Você estuda de maneira mais aleatória, né? Você não segue o seu plano, você fica piruando, pega uma coisa, troca de material, fazendo de maneira aleatória. Você tem um aumento de ansiedade considerável, beleza? Considerável nos estudos. E aí a ansiedade é ladrão de atenção e de foco, fechou? Porque você não tem um plano. Igual eu. Fico lá falando, cara, faz a porra do plano e segue o plano. É difícil. Pouquíssimos fazem foco estratégico. Então, assim, cara, eu vou estudar, foda-se qual curso eu vou estudar. Eu vou pegar esse cronograma aqui que é base e vou atropelar ele. Então, o meu foco estratégico é passar na Polícia Rodoviária Federal, que vai ser em 2027. Até lá, se eu vou rachar de estudar esse PRF, eu vou fazer PMDF, que deve sair no final do ano, PMGO. Se sair agente policial de custódia, eu vou fazer agente policial de custódia e vou focar 3 meses no pós-edital. Mas meu edital base é PRF. Ou eu vou estudar para PCDF até sair, foda-se. Entendeu? Se sair PMDF no meio, eu vou pegar a reta final e vou fazer. Se sair PM Tocantins, eu não vou fazer, porque o salário não é bom, é outro estado, eu não quero ir, eu quero ficar perto da minha família. Aí você segue o plano, gente. É isso que eu fiz. Eu tinha um foco estratégico muito bom. Eu quero ser PCDF. Tá bom, vamos ficar brincando de concurseiro? Não. Então, sendo PCDF estudando muito, eu posso passar na PRF, eu posso passar na PMDF, eu posso passar na Polícia Federal, eu posso passar no Detran DF, que era a mesma matéria da PCDF, e DR. Beleza. Pessoal, tô falando que é verdade, tá? Não tô inventando, não. Aí eu comecei a estudar para concurso. Eu vou estudar 7 horas por dia, eu não vou ter carro, eu não vou ter gasto, eu vou para a biblioteca todo dia, vou levar marmita. Beleza? E não vou ter Instagram, não vou ter rede social, troquei meu número de WhatsApp. Aí eu tinha um foco estratégico. Eu tenho que estar mais ou menos bom em 4 ou 5 meses para eu disputar o edital. Fechou. E eu não vou fazer outra coisa. Saiu o PMGO, mais de 1.000 vagas na época. Eu poderia ter passado nos primeiros, eu fiz? Não. Eu tinha um foco estratégico. Saiu um monte de PM para o civil no Brasil inteiro. Na época eu ganhava 3 mil. Eu fiz? Não, porque eu não queria ganhar 3 mil. Eu já estava estudando um ano, meu pai estava me ajudando, eu queria arrumar a minha vida. Aí tem gente que faz SINV, faz temporário, faz PRF, faz PF, desiste, volta, não vai passar, não tem foco estratégico. Beleza? Saiu o PC Goiás, não fiz. Saiu vários concursos que eu não fiz na época, porque eu tinha um foco. Foco. E aí saiu o PMDF, eu falei, opa, tá dentro do meu planejamento. Vou estudar que nem um animal, porque a PCDF não saiu, vou estudar esses 3 meses aqui as matérias peculiares. Porque 70% eu já tinha estudado para a PCDF. E eu não tinha ansiedade, porque eu tinha um plano, eu tinha um foco estratégico. Vocês estão entendendo? E aí eu peguei, estudei de maneira leve penal militar, processo penal militar, RDE, puta, passei nas cabeças. Aí voltei para a PCDF. Quanto tempo? Um dia depois da prova da PMDF, tendo passado em 20º lugar. Por quê? Eu tinha um foco estratégico. E aí eu treinava pro TAF, ó, foi agora que eu vou cavalar, filho. Aí o que os animais de teta fazem hoje? São aprovados no concurso e param de estudar, velho. Eu acho que esse aí é um nível de para você ser um animal de teta, de asa, de chifre, cuspindo fogo, é você chegar a 85% de índice de acertos e erros, 85%, e parar, velho. Tipo assim, pior do que começar, pior do que ser traído, pior do que bater a cabeça na parede, pior do que comer bosta, é você demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, chegar ao nível de acertos e erros, tipo 80% e 90%, ou ser aprovado e parar de estudar na prova objetiva ali, para fazer tarde, para ficar piruando errado. Isso aqui talvez a atitude mais imbecil. E eu falo o negócio de ser animal, de ser imbecil, de ser burro, porque esse que é o verdadeiro burro, né? É o que tem o conhecimento, tem informação, sabe, porque a pessoa que está lá na frente já falou para ele e ele continua fazendo. Não é o ignorante que não sabe. Não julgo o ignorante. O cara que entra na mentoria aqui com 18 anos, eu falo, bicho, tu não sabe de nada, faz essa meta aí, qualquer coisa com o Mikael aí, que você não sabe de porra nenhuma, tá tudo bem, pode errar. Beleza, pessoal? Fechou? E aí eu tinha um foco estratégico. Chuta, quando saiu a PMDF, quando saiu tudo. Não é, pessoal, que é. Não, eu sou burro pra cacete, eu tenho TDAH, reprovei o ensino médio inteiro. Mas eu tinha a porra de um plano e eu segui o porra de um plano. Se eu não tivesse seguido, eu ia para PMDF e tal. Olha o nível do meu foco estratégico. Eu fui chamado para PRF. Eu caguei, porque eu tinha um foco estratégico.
passar na PCDF. Eu caguei porque eu tinha passado na PMDF também. Eu poderia ir para Floripa, fazer as fases, meter Floripa, filho, e ser feliz. Todos meus amigos foram, com 23 anos, fazer curso de formação em Floripa. Será que eu fiquei com vontade? Pô, era solteiro. Eu falei, não, porque o meu foco é a PCDF. Todos meus amigos tinham foco PCDF. Foram e não passaram na PCDF. Porque perderam o foco. Beleza? Acho que o exemplo foi bem definido. Então, vocês têm que ter um foco, tem que seguir esse foco. Mesmo com um foco, então, de estudo, de aprendizagem, se não tiver um foco estratégico, você não passa. Beleza? E a sua ansiedade é muito alta e a sensação de estar perdido é absurda, né? É absurda, porque você está sempre começando. Então, você nunca vai estar revisando, nunca vai estar com o caderno todo feito, nunca vai estar refazendo um monte de questão do QC lá que você já viu. Você está sempre começando, sempre começando. Foco, cara, é tão bom, pessoal, estudar a longo prazo, sabe? É tão gostoso você ver que você não está naquela zona, aquela correria. Cara, é tão bom poder ver uma videoaula de 1 hora em 2 horas, parando, anotando. É tão bom pegar o nosso cronograma lá e falar que você não acabou a meta várias vezes para estudar com calma. E quando você clica como concluído lá no seu cronograma, você verdadeiramente estudou aquilo, fez as questões e aprendeu, sacou? Cara, isso é muito bom. Aí a galera gosta do quê? Do caos. Do pós-edital, da Ritalina, do Vivance, com 4 horas de sono, com videoaula 2.0. Agora, vocês estão, acho que com essa aula mais profunda, estão começando a entender os processos que geram reprovação. Beleza? O terceiro foco, de acordo com o autor, é um foco no outro, né, que é um foco ambiental que ele fala, que é a capacidade de perceber influências, ajustar ambientes, reduzir distrações sociais, na verdade. É uma coisa que eu falo muito para vocês aqui, né, que é a famosa modulação ambiental. Sacou? Vocês percebem que tem, então, um foco interno, tipo assim, né, eu só tô numa sala de estudos, eu tenho tudo, cara, puta que pariu, eu não consigo ter foco. Então, o seu problema está no foco interno. Tem um foco externo, que é o ambiente. Então, tá aqui, ó, Alessandra, Nathalie, tal, é externo, ambiente. Pessoa, fora de você. Nelson, o meu interno tá uma merda, o meu externo tá uma bosta, tal, você tá fudido. Então, você percebe? A sua mente não te dá o foco, o ambiente te tira o foco. Você percebe o que as pessoas não passam? Oh, caralho, mano, tu tá estando com um ambiente escuro, com televisão ligada, com criança, com barulho, com carro de som, com Wesley Safadão tocando no vizinho, com churrasco, e ainda você tá cheio de coisa interna que tá tirando foco. Então, pessoal, ele chama de percepção de influências, ambientes e distrações sociais. Como que você vai cair muito aqui, gente? E aqui entra o maior vilão da atenção e do foco da atualidade, né? Quem é? Chuta. Celular, papai. Esse aqui, ó. Ó. Quem tá acabando com a sua vida, ó. Seu maior inimigo. Dá um beijo nele, sorri pra ele, ó. Você tá me fudendo, filho da puta. Oi, isso, tá me fudendo, é esse aqui. Então, hoje, a sociedade contemporânea, ela está chegando em um nível de falta de atenção e de foco, e além de um descolamento de concentração de foco, as pessoas estão chegando em um nível de alienação. Então, a OMS e vários órgãos reguladores já soltaram vários artigos em caráter mundo. Isso aqui não é papo de quem fica Instagram vendo live, não, gente. Ou fica quem é seguidor de Virgínia. Se vocês seguirem Virgínia, vocês vão ser expulsos da mentoria, tá? Se é Felipe Virgínia. Se eu pegar, não fala que é meu aluno, pelo amor de Deus. Não fala. Não fala, tá bom? Não, sério mesmo, desabafo. É porque vai me dar um desgosto, velho. A gente falando de neurociência aqui. Se eu te pego seguindo Virgínia, não me fala disso aí. Tá. Voltando, só um parênteses. A OMS, órgãos, né, credenciados, estão soltando muitas notas sobre isso aqui. Isso aqui é papo de 2026, tá? As pessoas estão chegando no nível de alienação. Ou seja, o que é alienação? É o descolamento da realidade. Pessoas que estão atravessando a rua, cheio de carro, e acham que está numa coisa, sabe, que você está virando retardado. Simplesmente isso. O cara está alienado. Então, o cara está deixando o café ficar lá e passar e queimar. É assim, do descolamento é o descolamento da realidade, por causa do celular. Sacou? O nego está esquecendo de trocar de roupa, de comer, de cagar, de fazer necessidades básicas, de se comunicar. É o descolamento da realidade. Fui mais claro que isso, não, né? Tá andando de moto e cai de moto que tá mexendo no celular, tá andando para frente, atropessa, assim.
não é uma questão de foco mais, é uma questão de alienação. Você está alienada. Perceberam? Esse é o nível mais grave. Aqui, filho, esquece, tá? Aqui é só tratamento. Esquece. Esquece. Quem conhece aí? Pessoas que ficam de 6 da manhã até meia-noite com o celular assim, mexendo. É doentio, velho. Tipo, desesperador. Na minha família eu tenho várias pessoas assim. Pessoal, eu fico ansioso de ficar perto dessas pessoas. Eu me afasto. É desesperador. A minha sogra tava assim. Eu vou pro céu, tá? Embora minha sogra mora comigo. Galera, ela fica no celular de 7 da manhã à meia-noite. Ela tá atrofiando. Ela não anda, ela não faz atividade, não faz porra nenhuma. Tá fazendo na minha casa e ainda pior, tá passando isso pra Laura. Aí eu peguei, já botei no estúdio inteiro, sem tela, porque a guria tava ficando uma maluca, nervosa, irritadíssima pela exposição à tela do celular, porque ficava vendo desenho o dia inteiro. Pessoal, isso é tão sério para uma criança, vocês não imaginam, assim. Pra gente, a gente já tem, a gente não consegue passar no concurso. Pessoal, esse papo é tão sério, não sei se vocês entendem isso, é muito sério, sabe? Porque até 12 anos, ela está fazendo uma construção cognitiva. Então, ela passar por essa exposição com 2 anos e meio de idade, eu estou acabando com a vida dela. É similar a você dar um tiro na pessoa e matar a pessoa. Porque se você não dá atenção para uma pessoa, foco, capacidade de estudar, de se concentrar, você está tirando quase tudo dela. Beleza? Relacionamentos, qualidade de tudo. Beleza? Ela fica carregando o celular, mexendo em pé, por 2, 3 horas, porque ela não consegue deixar nem o celular carregando para voltar a mexer. Quem já viu isso aí? Tá mexendo no celular com o celular carregando, fica um idiota, assim, tipo, mexendo torto. Beleza? E aí, após esses artigos falando dessa questão da alienação gerada pelo uso de telas celulares, né, que é o mais grave em relação ao foco ambiental, nós temos aí som, pessoas chamando, mas o grosso é isso aqui. E como vocês sabem, pessoal, e aqui eu estou falando que eu trabalho com isso. O jogo da atenção, né? Tem um algoritmo, você só vê o que você quer, para reter atenção, dopamina, tudo que acaba com a sua concentração. Beleza? Chegou. Eu já falo isso aqui nessa mentoria tem 5 anos. Então, por isso que a gente cobra foto de 1 hora de estudo. Eu não vou ficar repetindo, sabe? Eu estou muito cansado de ficar repetindo isso aí. Isso eu acho que é básico. Então, se você quer ficar mexendo mais de 1 hora, 2 horas no seu Instagram, por que a gente cobra só 1 hora de Instagram, né? Já que vocês falam que isso atrapalha. Porque isso aqui chegou num nível que a gente não consegue mais viver sem. Eu não consigo. É uma dependência, pior que droga. E tá tudo bem. Agora vamos conviver de maneira sadia. Até 1 hora depois de bater a meta. É a regra da sua mentoria. Beleza? Fechou? Tá tudo bem também, se tem coisa boa. Tem coisa social, você vê as pessoas no seu isolamento de estudo, você consegue ver seus parentes, fazer um vídeo chamado, mandar áudio, seus parentes de outros estados. Beleza. Fechou? Mas tome cuidado. Muitas escolas no país aí, no Brasil, algumas poucas, no mundo, várias já, né? Que já é lei, né? Criança não pode tocar nisso aqui. Vários países de primeiro mundo proibiram o acesso a isso aqui para crianças em redes sociais. Para quem não sabe, o Mark Zuckerberg está lá respondendo agora lá por causa de muitas coisas ligadas ao Facebook. Então, tirando essa conexão aí mais visão mundo de vocês, o foco ambiental, que são as nossas interações, as nossas distrações, estão acabando com, com a nossa concentração. Agora, junta tudo isso e bota 20 matérias aí, raciocínio lógico, a porra toda, constitucional, caralho. Aí junta isso aí e bota 100 mil inscritos na PCDF aí. Aí junta isso aí tudo. Aí junta aí a sua TPM. Aí junta aí o seu ex, sua atual. Aí junta a falta de dinheiro. Aí junta a pressão interna. Você tá só estudando, não passar em nada. Aí junta que você pode ser demitido, que você está estudando escondido. Aí junta que o tempo está passando. Aí junta a sua saúde, que deve estar uma bosta. Você está comendo mal. Você está se alimentando mal. Aí junta a sua quantidade de ferro, que pode estar baixa. Aí junta o sono, que o seu sono não é regular, não tem 7 horas de sono regular. Aí você junta tudo isso e você vai estudar e vai competir para concurso. Aí as pessoas têm a pachorra de me falar ainda, hoje, em 2026, que mentoria é frescura, que é só sentar a bunda e estudar. Vai lá, pô, sentar a bunda e estudar, vai lá. Pessoal, acho que vocês perceberam que o jogo é muito mais do que está fora do estudo propriamente dito, que é sublinhar PDF, material e fazer questão. O jogo é muito mais comportamental, pessoal, e emocional e ambiental. É 90%. Você cuida de tudo isso para conseguir estudar com qualidade. Beleza? Fechou? Então ele vai lá, modulação ambiental, reduzir redes sociais, escolher um ciclo de convivência muito atrativo, um ciclo bom. Fechou? É o isolamento. É o que eu fiz. É o que eu faço. Sabe quantos celulares eu tenho? 3. Isso aqui eu comprei semana passada.
porque o outro eu já não estou conseguindo me isolar. Aí parece que semana passada, o Xiaomi, ó. Botei o chip da Vivo, não tem nada esse aqui. Eu só falo aqui com a Adriana, com a minha coordenadora lá na polícia, que eu posso ser acionado 24 horas por dia, com meu pai, com a mãe, só. Nem o Mikael tá nesse aqui. Porque o Mikael fica me tirando a porra da paz. Hoje ele me encheu o saco para fazer o evento com os aprovados da PP Minas. Eu falei, caralho, mano, eu já sei, velho. Entendeu? Aí é isso. Caio, Mikael Portela é o nome dele. E aí eu tô com esse aqui. Então, o bizu tá dado. Pegaram, então, pessoal, os tipos de foco? Beleza, foco no outro, no ambiente. E aí, pessoal, vocês têm que se virar, galera. Vocês têm que ir para a biblioteca, vocês têm que ir para a sala de estudos. A Yasmin, que é policial federal hoje, passou na PRF, na PCDF, dentro das vagas. Ela botava uma mesa de passar dentro do banheiro da própria casa. Tem isso lá no Enfincast dela lá. Ela estudava, muitos alunos que estudam dentro do carro, mesmo na casa, quando tem visita, vai para o carro estudar, abre o vídeo, vai papirar lá que nem um maluco. Você vai se achar maluco, mas você é bem-vindo, você vai estar dentro dos que vencem, dentro dos 5%. Né? Estudar em pé, eu estudo sempre com fone, 3M fone de ouvido, não tem desculpa porque está muito barulhento, você pode botar lá no fone lá, música clássica e bater a sua meta com a música alta e focar nos seus estudos, tem milhões aí, tem aqueles áudios lá que geram concentração no YouTube, beleza? Eu faço isso quando? Todo santo dia. Eu não estudo, não leio com o áudio do ambiente. Eu sempre estou com alguma coisa para quebrar aqui. Fechou? Tranquilo? E eu sempre faço Pomodoro. Isso gera disciplina, né? Tem que ser disciplinado. Atenção profunda gera excelência. Beleza? O autor fala que o alto desempenho vem de prática deliberada, atenção total e correção constante. Beleza? Basicamente, no concurso para vocês, né? Resolver questões e trazer muito para a prática, ou seja, ver a teoria e já testar o seu conhecimento. Não ficar fazendo o famoso estudo passivo, que é ficar parado vendo a videoaula. Então, as ações de atenção, elas trazem essa questão prática. Você anotar, construir, pegar, fazer um resumo, errar, voltar. Entendeu? Ativo. Bem tranquilo, né? Acho que é bem tranquilo mesmo. E é o famoso estudo ativo. O estudo passivo, ele é o pior. Que é ficar parado vendo a videoaula. Beleza? Então, não é sobre horas, é sobre a qualidade da sua atenção. Então, se você perdeu a sua atenção, interrompa o seu estudo na mesma hora. Levanta, toma uma água, joga uma água no rosto. O que eu gosto de fazer? Já misturando o conhecimento do livro sobre Pomodoro, que está lá na Infinflix. Lá ele ensina, né? Eu faço 3 Pomodoros de alta produção para ter atenção e faz um Pomodoro de descanso. Que aí eu fico 25 minutos fazendo coisas que são de disfunção de atenção, entendeu? Eu junto tudo, eu gosto do Pomodoro do lixo, ele chama no livro. O livro está lá, gente, o livro tem 150 páginas. Assim, para de ficar vendo rios, vamos fazer a parada massa. Pô, o livro é muito top. Tá lá na Netflix. E aí eu pego, aí eu faço. O que eu faço com isso? Escuto uma música, levanto, respiro, bebo água, vou no banheiro, vejo todos os grupos de merda da polícia, respondo os áudios com os alunos, respondo o Mikael, entendeu? Vou lá, pego uma barra de proteína, passo o tempo de jogar fora. Tudo que eu ficaria fazendo a manhã inteira, eu faço nesse Pomodoro do lixo. É meio que um presente para mim. E aí, quando eu faço mais 2 pomodoros de produtividade, eu faço outro pomodoro do lixo. Que é para matar as coisas que é de fato que vai pegar minha atenção, entendeu? Por isso que muitas pessoas não falam comigo, eu tô lá respondendo do nada, eu sumo. Por quê? Tô no pomodoro, filho. Eu não vou ficar conversando com você 1h30, nem fudendo. 40 minutos, nem fudendo. Aquelas pessoas que conversam com você a manhã inteira, no WhatsApp, sem noção, eu não vou. Então eu vou te responder rápido e você vai tocar a sua vida, eu vou tocar a minha. Não tem chance de eu ficar conversando 1000 coisas no WhatsApp 1 hora seguida. Porque eu estou em Pomodoro. Beleza? Fechou? Aí ele começa aqui, né? Qual que é o maior inimigo hoje da sua aprendizagem, que ele cita, né? Que a gente vive na era da interrupção, né, gente? Da distração. A gente vive na era da interrupção e da distração. Né? Antigamente não tinha isso. E com isso a gente perde volume, a gente perde neuroplasticidade, a gente perde foco, porque a gente não está repetindo ali essa questão. Então a gente tem redes sociais, notificações de celular, debates políticos, aí vem ansiedade, comissão e notícia. Por isso que aqueles alunos iniciantes que ficam mandando o dia inteiro notícia de Instagram,
Ah, é que o senador falou que vai baixar a idade da PMDF. Aí eu falo, para de ver isso, vai estudar. Eles nunca têm um foco aguçado. Eles estão sujeitos a picos de emoção constantes durante o dia. Tá viu? Aqueles caras que ficam em grupo, é o famoso bizu. Toda hora fica pegando uma bomba ali. Ah, meu Deus, tal. Nada é concreto. Essas pessoas não conseguem se concentrar em nada. Fechou? Então, assim, a atenção é uma das melhores moedas que vocês têm aí para ser aprovados, beleza? Vocês têm que cuidar da atenção de vocês. E aí ele traz algumas conclusões aí pro livro que são muito bacanas, né? Que o foco de verdade, a atenção de verdade, ela vem quando você consegue se concentrar e ter foco, né? Mesmo estando cansado, mesmo estando ansioso, mesmo estando entediado, mesmo estando sozinho, mesmo não tendo resultado imediato. Aí ele falou que é um verdadeiro foco. Eu achei muito bacana essas conclusões que o autor fez aqui. Beleza? Quem aguenta foco prolongado, vence. É basicamente isso. Então, quanto mais horas focado, estudando, quanto mais dias e meses, você vai vencer. Porque a grande maioria não tem esse foco, se distrai. Então, a grande sacada do foco, gente, não é você fazer alguma coisa por meia hora depois que você acorda e está zerado sozinho na sala de estudos. Isso aí não é foco. Vocês perceberam qual que é o insight do livro. Isso é atenção. Você só faz ali e pronto. O foco ele vem justamente de fazer em meio aos três fatores de distração. E aqui ele cita vários. O cansaço, como vocês viram na aula, é uma distração externa, é o foco ambiental que eu falei para vocês, sistêmicos, lembram? A ansiedade que eu falei para vocês é o foco interno. Tá entendendo? Só que vocês olham muito só para o resultado e não entendem a causa. E hoje estão entendendo a causa. Então, o verdadeiro foco, gente, não é você bater uma hora de meta. O verdadeiro foco ele vem quando você estuda cansado, ansioso, entediado, sozinho e sem ter o resultado imediato, principalmente esse. E aí, quando você fica vendo redes sociais, você tem aquela bomba de dopamina, aquele prazer momentâneo constante, por isso que o Weslão lá, que é o do reservatório de dopamina, que eu consumo conteúdo daquele cara de maneira cavalar, o cara só é PhD neurocientista, o cara é pica, pica, sacou? Ele fala muito desse jejum de dopamina. E eu faço isso também. Do mesmo jeito que a gente faz jejum de café, jejum e oração de alimento para fortalecer o espírito, fortalecer a mente, para não ficar caindo nessa bomba de prazer que a gente vive o dia inteiro, 24 horas, chocolate, televisão, riso, toda hora que sentir um prazer, acha engraçado, seu cérebro fica acostumado com isso. E aí ele fala do jejum de dopamina. Eu faço isso, sacou? Qual que é o jejum de dopamina? Cara, você ficar um dia inteiro fazendo coisas, ou tipo 6 horas seguidas que você não gosta, que não te dá prazer algum. E dormir sem precisar fazer essas coisas. Então, por exemplo, eu não tenho necessidade de fazer absolutamente nada que vai me dar prazer imediato. Eu faço um jejum de dopamina. Eu corto o celular, não vejo série, não vejo rios, não vejo piada, não falo comigo meio engraçado. Eu só leio, trabalho, o máximo um treino para dar equilibrado e vou dormir. É um jejum de dopamina. Cara, é muito bom. Muito bom. Você começa a ler muito mais rápido. Beleza? Fechou? E aí ele fala aqui no final, aqui, né, um bizu, né? O mundo pode estar ficando cada vez mais barulhento, né? O concurso continua exigindo silêncio mental. Quem dominar a própria atenção vai dominar a própria aprovação aqui que eu coloquei para vocês, que é a grande verdade. Então, o jogo, pessoal, hoje, ainda mais com o IA, né, que traz tudo muito mastigado para vocês, não está em você ter o melhor programa, o melhor curso, o melhor PDF. Daqui a poucos meses está tudo aí, pessoal. Tudo está no chat GPT, Notebook LM, YouTube, está tudo aí. Sempre teve, na verdade, né? Sempre teve tudo aí. O grande jogo está em você controlar a sua atenção e o seu foco. Beleza? Para pessoas que têm TDAH diagnosticado, como é que eu vou saber que isso é que eu tenho, Nelson? Se você tem, quem fala muito isso é a Gabriela Issa, tá? Se você tem muitas frequências de distração, de maneira muito repetida e muito profunda, em intervalo curto de tempo. Aí eu penso, como é que eu sei se eu tenho depressão? Como é que eu sei se eu tenho TDAH? Cara, tá anormal as manifestações, elas são corriqueiras, são profundas e com intervalo muito curto, pode ser patológico. Entendeu? Porque ficar sem concentração um dia, 2 dias é absolutamente normal.
eu tenho mais ou menos um dia que eu fico meio mais ou menos. Eu já sei que eu tô. Aí quando eu tô, o que que eu faço, gente? Eu tiro os livros que eu leio 3 livros de uma vez. Por quê? Porque eu tenho TDAH, sou procrastinador. Nunca acaba um livro. Aí eu fico pulando um livro pro outro e leio os 3 juntos. Autoconhecimento, pô. Eu fico entediado vendo um livro só. Então eu acelero um livro, falo, hoje eu estou afim desse livro aqui. Porque tá vendo? Eu brinco com o meu próprio sistema. E se eu ler um livro só todo dia, o mês inteiro, a chance de eu abandonar é alta, viu, filho? Aí eu fico 3 dias num lugar em um livro, volto para o outro, e assim eu sempre leio 3 livros de uma vez. Normalmente é uma temática diferente. E eu sempre fico variando os ambientes também. Eu, sempre. Eu nunca estou fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Eu tenho uma tendência a cansar e abandonar. Então, o que que eu faço? O que que é disciplina para mim? Eu faço as mesmas coisas em horários locais diferentes. Estão entendendo? Então, quando eu estudava, muitas vezes eu ia para a praça de alimentação estudar para treinar o meu foco, com barulho. E aí, quando eu estava num lugar silencioso, eu estava muito melhor. Eu ia para uma cafeteria, eu ia para o parque, ler um livro ali, direito administrativo, beleza? Eu gostava de ficar mudando os ambientes e fazendo as mesmas coisas para alinhar o meu foco. Fechou? E para mim dava muito certo também a questão ambiental, igual foi para vocês na aula. Sempre deu muito certo. Mesmo jeito que o ambiente pode te prejudicar, o ambiente também pode te ajudar. Então, você já sabe a minha história, tu não sabe. Eu ia para a UNB, sábado e domingo, ia lá para o segundo andar, tipo isolado, isolado, e ficava do lado da galera que estava para o mestrado. Um monte de japonês com os livros desse tamanho, assim. Quanto mais japonês e maior o livro, maior a cara de nerd do cara, mais eu ficava perto do cara. O cara ficava até meio assim comigo, eu ficava tipo, calma, pai, o pai é amigo, amigo. Por quê? Eu tava pegando a energia dos caras, gente, ambiente. Porra, quando você senta com 10 caras estudando, que nem uma pedra na sua frente, 7 horas da manhã no sábado, cara, você vai ficar até constrangido de abaixar a cabeça para dormir, assim, ó. Você não vai fazer isso. O ambiente. Ambiente. Quem já estudou em biblioteca cheia, assim, silenciosa? Muito, assim. Cara, puta que é muito bom, cara. Agora faz a mesma coisa em casa. Vai lá. Televisão, tá se coçando, você quer resolver a vida, você quer mandar mensagem pro Trump, você tem 1000 coisas para resolver, você quer fazer tudo. Por quê? Você está com distração, pô. Agora vai para uma biblioteca cheia. Vai, pô, pega um ônibus, gente, gasta R$ 5, vai para o UNB, sábado, domingo, tá lá aberto, está 24 horas de graça. Experimente ir lá no UNB lá 9 da manhã, sábado. Primeiro, vai ter poucos lugares já, tá? Porque tu já tá atrasado. Tá todo mundo estudando pra caralho lá. Gente que faz medicina, gente que faz direito. E lá ninguém estuda, filho. E muito concurseiro. Vai para LBV. Vai para LBV. Vai. Vocês vão ver o que é foco. Eu estudei na LBV uns 6 meses. Primeiro, gente, LBV, para quem não é de Brasília, é um ambiente aqui para estudo. Beleza? Tipo uma sala de estudos. Primeiro, é paga. Já de cara. Você vai pagar para estudar. Vai pagar R$ 3, lá é R$ 4 só para estudar. Tu já vai falar, caralho, já não vou ficar dormindo aqui. Sacou? Segundo, a maioria que estuda lá é a galera que estuda para juiz, promotor de justiça, diplomata e tabelião. A galera que estuda lá, a grande maioria já é servidor público, é analista de tribunal, é policial civil, é policial federal. O nível lá é altíssimo. A galera chega de mala, de carrinho para estudar lá. Sacou? A galera profissional. Aí lá, pessoal, é uma mesa redonda, assim, na LBV, só para acabar a aula, tá? A mesa redonda. Aí ficam 5 pessoas nessa mesa. Lá não tem bar individual na LBV. Então, é uma mesa redonda com 5 pessoas com uma cadeira dura. Aí você chega lá, eu sou uma PDFzinho de pontos sensíveis, impresso, na humildadezinha, bota lá e começa a estudar. Meu irmão, estou estudando com 4 pessoas na mesma mesa. Os caras estão estudando de maneira animal ali, ó, com o silenciador. O cara bate assim a página em 2 minutos, que é o tempo rápido de leitura. 1 minuto, você vê o cara pá, pá, pá. Você fala, caralho, meu irmão, esse cara tem leitura dinâmica. O cara lê, pum, pum, pum. Ali está estudando em alto nível. Aí você começa a pegar aquilo, pessoal. É a influência positiva no seu foco do ambiente. Beleza? Eu recomendo muito. Nossa, eu aprendi demais lá. Tirando as amizades que eu fiz lá, tudo. É muito bom. Eu vi que eu era um bosta. Nossa senhora, eu tenho que estudar muito ainda, viu? O cara leu todo na minha frente aqui, eu aqui na página 10.
Aí, se você faz isso 2 meses, 3 meses, daqui a pouco você tá igual. Aí, daqui a pouco eu ficava competindo com o japonês. Eu vou embora quando o japonês não for. E aí você começa a ver, pessoal, que é normal estudar 6, 7 horas por dia. Começa a ver isso aí. Agora, se você estuda em casa, com televisão, com Instagram, com a sua amiga mandando áudio para você, com seu brother falando de mulher gostosa aqui no direct, com cerveja, depressão do sistema nervoso central, com meme, com live, com piseiro. Aí, filho, não vai dar certo. Aí, se a sua rodinha de amigos só fala de mulher o dia inteiro, é a arte do homem retardado. Parece que o cara nasceu com uma mulher no cérebro, velho. O cara fala de mulher o dia inteiro, mano. Pô, de 6 da manhã também não tem nada para falar, é mulher e carro. Aí, se seus amigos são desses, você tá fudido em relação ao seu foco. Entendeu? Atrapalha, filho. É você que tem que sair da roda. Você que tem que se tocar e levantar da mesa, e ir para uma mesa que você é o pior. Beleza? Fechou? Legal a aula? Pegaram? Então, Nelson, como é que eu vou entender o foco? Eu tenho um foco interno, são o foco das minhas emoções. Eu tenho um foco externo, que é um foco ambiental, que são as distrações. E eu tenho um foco estratégico, que é um foco de decisões. É um foco, tipo assim, o que eu vou fazer na minha vida? Para onde que eu vou? E aí eu tenho que tentar melhorar os meus 3 níveis de foco com as dúvidas, com as técnicas que eu passei para vocês agora. Beleza? Tem épocas que o seu foco interno vai estar pior, você vai estar dormindo um pouco, pô, você tem problema emocional, problema de óbito na família, doença, pô, é foda você estar com problema, bebendo, enfim. Aí você tem que treinar o seu foco interno. Você vai conseguir tirar os seus problemas da sociedade? Negativo, você vai conviver. Com sentimento a gente não tira, a gente convive. Você deixa ele lá no cantinho e faz. Beleza? Com o externo é mais fácil, né? Que é celular, ambiental, é muito mais fácil, né? É vergonha na cara mesmo. Se isolar. E o estratégico é com network, reflexão com orientação. Fechou, galera? Feedback no chat. Valeu? 9h30. Quase 1h30 de aula. Valeu? No chat aí, valeu? Nathalie, valeu? Foi bom? Guilhermão, Matheus, Lucas, Vanessa, Meg Zona, tá aí, Gustavo. Pessoal, qual que é a grande sacada assim, dessas aulas mais reflexivas, né, da Info Policial? Agora você vai acabar a aula aqui, eu vou fechar, você vai ficar mais pensativo. O que vocês vão fazer agora? Faz, pô. Tô falando isso pro bem de vocês. Pega um papel, uma agenda, anota. Anota. Dentro desses 3 níveis de foco que eu falei para vocês, tem um que já estava anotando aí, eu vi o Thiago aí, né? Você vai pegar e você vai anotar o que você vai fazer para melhorar o seu foco. 3 a 5 ações que eu vou fazer para melhorar o meu foco. Tá vendo ele falando aqui na hora no chat. Mas o chat acaba, você esquece. Você vai anotar, vai deixar do lado da sua mesa de estudo, vai levar na sua carteira e vai ler isso amanhã. Ah, eu vou tirar distrações de redes sociais, de som, de ambiente, vou fazer Pomodoro, vou baixar aqui, sacou? Ah, eu vou fazer a meditação, eu vou me isolar, não vou ter acesso a esse pico de estresse. Eu vou tentar fazer essa meditação aqui para tirar esse problema da minha cabeça para conseguir ter foco. E o estratégico, eu vou pensar mais em longo prazo. E eu vou buscar o meu foco. Eu não tenho foco hoje. Primeira coisa é você assumir, eu não tenho foco hoje. Por quê? Quando eu estou ansioso, eu não estudo, eu não tenho foco. Que é aquelas coisas que eu estou cansado, eu não tenho foco, eu não faço. O foco surge quando tem a dificuldade. Beleza? Então, acho que essa é a grande aprendizagem. Todo mundo achava que foco é quando você está zerado, normal, está na primeira 10 minutos de estudo. E não é. O foco, ele surge justamente quando você está cheio de distrações. Beleza? E aí que nasce o foco, né? O foco nasce. Ninguém nasce focado. Você nasce o foco com as distrações. Se não tiver distração, não é foco. Então, o foco, ele é causa e efeito, né? Tem que ter uma causa, distrações, e tem um efeito. Aí nasce o foco. Ou a falta de foco. Beleza? Fechou? Tamo junto? O foco alto, bom para estudo, vai durar até umas 4 horas de estudo. Depois, o seu nível de atenção, ele cai drasticamente. Então, o seu nível de aprendizagem vai ser menor após 5 horas de estudo, 4 horas de estudo. Mas antes ficar vendo Gustavo Lima, a bunda da Juju Salimene e a Constitucional, vai estudar, monstro. Porque você está retendo a atenção. O que o Nelson fazia? Após bater a minha meta cavalar de 5, 6, 7 horas, eu sou retardado, pessoal. Eu gosto de estudar rápido. Por quê?
Eu tinha medo de morrer pobre e eu não aguentava mais estudar, eu queria resolver. Quanto mais eu fazer aquela merda, melhor eu vou ficar naquilo. É simples, pessoal. Tudo que a gente bota energia e tempo, a gente diminui. Como é que eu faço para passar mais rápido? Qual que é o maior redutor de tempo de aprovado? Energia, filho. Empurra energia. Como é que enfim policial se torna a maior mentoria do país, do país em 6 anos de carreira policial? Empurra 16 horas de trabalho, eu e o Mikael, todo dia. A gente reduz o tempo, a energia reduz o tempo. Simples. Quem bate uma meta e estuda 8 horas por dia, todo dia, em 3 meses, na plataforma, engole 90% da mentoria. Que estuda 3, 4 horas e falha 3 dias porque está triste, porque está cheio de interferência e falta de foco. É simples, a energia reduz o tempo. Então, você com 2, 3 meses, você passa na frente de quem está estudando 1, 2 anos. É simples. E é isso que eu fiz. Energia e tempo. Quanto mais horas você coloca em distração, menos focado você vai ser. Quanto mais horas você treina o seu cérebro para ter foco, mais focado você será. Fechou? Repetindo essas condições. Então, para quem já está aí com o famoso hábito de estudos, estudando já uns 6 meses, 4 meses ali, 21 dias, ali, 23 meses, você já estuda com maior velocidade, com maior tranquilidade. Porque você está treinando o seu cérebro para fazer aquilo. Quem está estudando forte, batendo meta, quem já passou por isso? Aí viaja, fica sem estudar, sente falta de estudar. Fica irritado. Lucas, eu fico maluco, cara. Fico maluco. Eu começo a ficar irritado no ambiente que eu tô. Eu começo a ter dor de cabeça. Eu começo a ficar inquieto. Por quê? Eu sou acostumado a ficar 2, 3 horas por dia sentado, lendo, com meu foco no topo. Conteúdo, minha cabeça pensando. Sem distração. Aí, quando eu saio para um ambiente com distração, fora da minha casa, da minha rotina, sem estudar, eu começo a ficar extremamente irritado, eu fico agitado. Porque o meu cérebro não está acostumado com tanta coisa. Aí, o que eu faço? Meio que eu fico meio autistazão. Eu falo, caralho, meu irmão, sacou? Porque eu preciso ter esse meu momento de foco. Então, aí você começa a sentir falta de estudar. Beleza? E o contrário também serve, monstro. Então, se sua vida é uma zona, você nunca ficou 4, 5 horas lendo, aí você vai sair da zona e vai chegar aqui e vai achar que vai ser o pica. Você não vai conseguir estudar durante 5 minutos. Seu cérebro vai ficar pedindo zona. Pedindo áudio, barulho, televisão, caixa de som, papapá, tal. Aí você vai fazer a famosa neuroplasticidade. Vai forçar o seu cérebro a concentrar. Vai fazer pomodoro e vai cair para dentro. Beleza? Fechou? Larissa, precisava desse vídeo de hoje, porque eu achava que era externo e é interno. Muito bom, Larissa. Esse autoconhecimento vai mudar o seu jogo. Então, muitas vezes não é externo, gente. É falta de foco interno. Beleza? Fiquem com Deus. Essa aula foi foda. Tamo junto. Vamos aumentar o nosso foco amanhã. Menos foco e mais ansiedade, né? Valeu!